Olá, meu irmão e minha irmã, com alegria queremos partilhar um pouco sobre a liturgia deste segundo domingo do tempo comum, a partir do Evangelho de João, capítulos de 1, versículos 35 a 42. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, no início deste tempo comum, um pouco depois aí do batismo de Nosso Senhor, nós temos o chamado de Deus para cada um de nós e a nossa missão. Então, a liturgia de hoje trata a respeito disso. E de uma maneira especial, eu quero chamar a atenção para alguns detalhes importantes desse chamado e desta missão de Deus. A começar da primeira leitura, do chamado de Samuel. A primeira coisa interessante é que Samuel, criança, não conhecia Deus. Eles estavam ali no lugar onde se encontrava a Arca da Aliança, portanto, a representação da própria presença de Deus. Samuel estava com o sacerdote Eli, aprendendo com ele, como ser também um homem de Deus. Mas interessante, quando escutou a voz do Senhor, não o reconheceu. Por quê? Porque não conhecia a Deus. Foi preciso a ajuda de Eli, a compreensão de Eli, para que, de fato, Samuel pudesse ter uma atitude, responder ao chamado de Deus. Então Deus chamava e Samuel não compreendia que era o próprio Deus que chamava a ele. Então, nós corremos o grande risco de, como Samuel, estar na presença de Deus e não conhecê-lo. Estar diante do Senhor por meio dos sacramentos, por meio da Eucaristia de uma maneira especial, e não conhecer a Deus. Portanto, quando Deus nos chamar, quando Deus falar ao nosso coração, nós não vamos reconhecer, porque nós não conhecemos a voz do Senhor. É muito interessante perceber que quando nós temos uma grande amizade, nós conhecemos a pessoa, sabemos que a pessoa está chegando pela voz, pelo jeito, pelos passos, pelo barulho. Às vezes, se a pessoa é desajeitada, às vezes, se a pessoa é desajeitada, pelo jeito desajeitado como que chega, pelo jeito de respirar, de abrir a porta, etc. Mas a voz é uma das componentes que faz com que nós reconheçamos que é aquela pessoa, que é o nosso amigo, que é a nossa amiga, que é alguém que nós temos intimidade. Então, reconhecer a voz é reconhecer a pessoa. O segundo ponto importante é que Deus procurou falar com Samuel à noite. Por quê? A noite representa um período mais calmo do dia, onde habita o silêncio, onde não há tantas vozes que nos confundem. Afinal de contas, todos já estão dormindo, pelo menos a maioria, quem não trabalha de terceira. Mas naquele período, principalmente, a noite significava que ninguém estaria acordado, a não ser os vigias. Mas é o momento onde não há ruídos, onde eu posso silenciar o meu coração, serenar
né, permitir que o meu coração, meu interior esteja sereno para poder escutar o Senhor. É importantíssimo, irmãos e irmãs, que nós façamos essa experiência de silenciar o coração. O próprio Papa Francisco e tantos homens e mulheres de Deus vai dizer que a linguagem de Deus é o silêncio. Porque é aí que Deus quer ter um colóquio conosco, uma conversa conosco. Nós, muitas vezes, temos medo do silêncio, porque nós nos deparamos com algumas realidades dentro de nós. Nós temos medo de nos deparar conosco mesmos, de lidar com algumas realidades que precisam ser resolvidas dentro de nós, relacionadas a tristezas, a decepções, ou mesmo a nossas limitações. Então, muitas vezes, nós preferimos não ficar em silêncio, sempre criar coisas para fazer durante o dia todo, estarmos ativos o dia todo, para não ter que enfrentar o nosso interior. E com isso nós perdemos também a oportunidade de escutar a Deus. Portanto, o silêncio é o ambiente propício para ouvir a Deus. Até nas nossas orações, nós estamos no meio da atividade, nós paramos do nada, começamos a fazer o nosso momento de oração, nós nem nos preparamos, nosso coração não está em silêncio, nosso pensamento está em 500 lugares ao mesmo tempo, e a gente perde aquele momento de oração porque fez no automático, não fez com o coração em silêncio, com o interior preparado para poder estar diante de Deus. Nós sentimos falta do silêncio. A falta do silêncio nos adoece. O grande problema é que nós estamos viciados no barulho. Muita gente entra em casa e liga a TV, mesmo sem escutá-la, para ir tomar banho, só para ter barulho. Então nós precisamos nos habituar, criar o bom e saudável hábito do silêncio. É essencial para escutar a nós mesmos, para escutar o nosso interior, que também pede, que também fala para nós, inclusive quando nós não estamos bem, estamos adoecendo, e principalmente para escutar a Deus. A noite representa este ambiente de silêncio. O outro ponto importante é que Deus chama pelo nome. O que significa isto? Significa que cada um de nós somos únicos, não somente no nome, mas principalmente em todas as nossas características. Chamar-nos pelo nome significa dizer que eu, você, somos únicos aos olhos de Deus, com características próprias, criados em condições próprias, desenvolvemos potenciais próprios para cumprir a missão. A missão de todos é uma só. De todo batizado é buscar a santidade e anunciar o Cristo. Mas como nós faremos isso, acontece de uma maneira muito particular. Cada um tem o seu jeito, cada um tem o seu modo, cada um tem as suas características. Chamar pelo nome também significa isto. Nós vamos cumprir esta missão que é geral de uma maneira muito particular, muito própria, a partir das nossas particularidades. Por isso que também nós não devemos em nenhum momento ficar nos comparando às outras pessoas e nos sentindo inferiores ou até superiores. Isso tudo é besteira, porque no fundo, nós temos as nossas características e a nossa missão. Um outro ponto importante, o quarto ponto importante que eu gostaria de destacar, é a necessidade de pessoas que ajudem a conhecer a Deus, a criar essa comunhão e identificação com Deus. Veja que interessante, Samuel, jovenzinho ainda, criança, ele não conhecia Deus, foi preciso que Eli o ensinasse. Olha, é Deus quem fala, olha, responda isto, essa é a voz de Deus, esse é o jeito de Deus falar ao seu coração. Então, Eli foi um guia seguro que ajudou este menino. Da mesma forma, nós precisamos ajudar-nos uns aos outros para que nós possamos conhecer. Aqueles que são mais experientes, ajudem os outros a conhecer um pouco mais sobre a palavra de Deus, sobre as formas como Deus nos fala. Nós precisamos nos ajudar mutuamente como comunidade.
Um ajudando o outro, vai fazer toda a diferença. O quinto ponto importante aí a respeito da nossa missão, nós somos chamados a apresentar Jesus. Eli apresentou Deus para Samuel. No Evangelho de hoje, nós também vemos que João Batista apresenta Jesus para André e um outro discípulo que não é nomeado no Evangelho, né? Mas João aponta e diz: eis o Cordeiro de Deus. Depois André, que faz a experiência com Jesus, o conhece, né? Vai até Pedro, até Simão, seu irmão, e fala: olha, nós conhecemos o Cristo, nós encontramos o Cristo, vamos lá para que você possa conhecê-lo. Ou seja, André apresenta Jesus a Pedro. Nós devemos a André, nós temos uma dívida com André, porque se André não apresentasse Jesus a Pedro, nós não teríamos São Pedro, grande chefe da igreja, pedra da igreja, e talvez não fosse do jeito que é, quem pode saber. Então nós temos uma dívida aí com o André. O André fez um grande bem ao apresentar Pedro a Jesus. E nós também precisamos fazer um grande bem apresentando as pessoas a Cristo. E apresentando Cristo às pessoas, né? Levando as pessoas a fazerem essa experiência de conhecer Jesus. Por fim, que também diz respeito à nossa missão, e está na segunda leitura, chama a atenção para a passagem de São Paulo, que diz: acaso não sabeis que sois templo do Espírito Santo? Ou seja, somos morada de Deus. É preciso ter consciência, porque isso faz parte da nossa missão, ser morada de Deus. A Trindade habita em nós. E aqui eu quero quero apresentá-los, quem não conhece, uma santa muito interessante, que tem muito a nos ensinar. A partir desta mesma passagem, né, ela já estava desenvolvendo a sua espiritualidade, mas a partir desta passagem ela conseguiu compreender e viver uma espiritualidade voltada para a vida dela, para a vida dela como morada de Deus. É Santa Elizabeth da Trindade, também conhecida lá em Portugal, né, uma outra tradução é Santa Isabel da Trindade, mas aqui no Brasil nós a conhecemos mais próximo do nome original, Santa Elizabeth da Trindade, uma carmelita que morreu nova aos 26 anos, uma grande mística, fez grandes experiências com Deus. E ela tinha justamente esse nome, por quê? Porque essa devoção à Trindade, à Santíssima Trindade, e essa consciência de que a Trindade habita no seu interior. Isso fez com que ela vivesse toda a sua vida com a consciência de que, peraí, eu preciso fazer o melhor, eu preciso dar o melhor, porque a Trindade habita em mim. Eu preciso cuidar bem das pessoas, porque a Trindade habita no coração de cada uma destas pessoas. Ela dizia que o seu coração, que o seu interior, era como que um pequeno céu. E não estava errado. Afinal de contas, Deus habitava ali. E é bem interessante nós percebermos que o nosso interior é um pequeno céu. E o interior de cada um dos nossos irmãos e irmãs também é um pequeno céu, onde Deus habita. Ela viveu isso com tanta intensidade, que depois ela acabou desenvolvendo uma enfermidade, não me recordo o nome, mas uma enfermidade que na época não tinha cura, e era uma enfermidade que fazia com que as pessoas tivessem dores e sofrimentos terríveis, grandes dores, problemas no estômago, não aceitava nada o estômago, falta de ar, uma série de outras situações complicadíssimas, ao ponto de ela não conseguir mais encontrar posição na cama, tamanha era a dor. E até mesmo quando ela ia diante do Santíssimo Sacramento, ela ficava ali de um jeito, ela não tinha posição, até por conta das dores atrozes que ela tinha. Mas o bonito é perceber o seguinte,
Com essa consciência da Santíssima Trindade que habita nela e habita nos outros, ela sempre quis dar o melhor para os outros. Durante os primeiros momentos dessa enfermidade, ninguém percebeu que ela tinha essa enfermidade, porque ela sorria quando alguém chegava. Só foram perceber quando ela começou a ter fraqueza, porque o estômago dela não aceitava mais nada. Ela começou a ficar fraca, teve que ir ao médico, teve que ir para a enfermaria, foi ao médico. Quando o médico compreendeu qual era, diagnosticou esta santa, esta mulher, ele ainda disse: mas espera um pouquinho, vocês nunca perceberam que ela tinha essa enfermidade? Porque essa enfermidade é terrível, a pessoa não consegue disfarçar, é muito sofrimento. E a madre que tinha acompanhado disse: não, nós nunca percebemos. Então o médico olha assustado para Santa Elizabeth e diz: pois esta mulher é uma santa. Porque as dores são terríveis. E era assim. Quando alguém chegava, por mais que ela tivesse com o semblante contraído pela dor, ela parava tudo, se esforçava e sorria para dar o melhor para a Santíssima Trindade que está dentro dela, para dar o melhor para esta pessoa que se aproximava e que era morada de Deus, morada da Santíssima Trindade. Eu acho que nós podemos aprender muito com esta santa, pedir inclusive a intercessão dela, para que nós possamos viver essa espiritualidade. Se eu sou morada de Deus, eu vou evitar o pecado, eu vou evitar o mal na minha vida. Não quero desrespeitar estes hóspedes tão importantes, tão nobres, tão divinos no nosso interior, as 3 pessoas da Santíssima Trindade. Se a Santíssima Trindade habita em cada um, eu também não posso ferir as pessoas, não posso simplesmente ir contra as pessoas do nada, fazer mal às pessoas, porque eu estou desrespeitando também a Santíssima Trindade que está nelas. Por aqui nós temos uma boa inspiração, uma ótima espiritualidade para vivermos e sermos mais cristãos. Vivemos de acordo com a vontade de Deus. Vivemos aquilo que é a nossa vocação e a nossa missão. Por intercessão de Santa Elizabeth, da Santíssima Trindade, desça sobre vós, sobre a vossa família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.